Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Vocês tanto pediram para eu me pronunciar a respeito aí da polêmica da Tânia Bulhões, que então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Para quem não está sabendo, nas últimas semanas a internet foi assolada por uma série de posts a respeito da Tânia Bulhões. A Tânia Bulhões é uma marca muito famosa aqui em São Paulo e acredito que no Brasil todo, porque é uma loja de presentes que começou a lançar suas linhas de porcelana. Recentemente, a Tânia Bulhões lançou uma loja conceito muito linda. Eu, inclusive, fui até lá, gravei para vocês. Ela tem um restaurante dentro da loja, então eu fiz um almoço lá no restaurante, gravei para vocês e deixei aqui no canal. O vídeo está aí à disposição. Quem não viu, pode, depois que acabar esse vídeo, dar uma olhada no vídeo do restaurante Leila, que é o restaurante da Tânia Bulhões. E essa loja é uma loja muito linda, uma loja de alto luxo aqui de São Paulo, que vende peças maravilhosas, aparelhos de jantar, faqueiros, enfim, uma série de coisas para casa. É uma loja de produtos para casa de alto luxo, que tem um valor muito alto dos seus produtos. E recentemente, uma influenciadora, viajando pela Tailândia, parou numa cafeteria, foi tomar um cafezinho de $5, $3, o que para padrões internacionais é muito pouco, é bem barato, e ela estranhou que o cafezinho veio servido numa porcelana, em tese que seria da Tânia Bulhões, e ela estranhou muito como uma cafeteria, um lugar simples, estaria servindo numa porcelana tão cara, porque algumas xícaras chegam a custar até R$ 250 ou mais lá na Tânia Bulhões. E ela resolveu virar a xícara depois de tomar o café, e qual não foi a surpresa, não tinha o selo da Tânia Bulhões, não tinha a impressão da Tânia Bulhões no fundo da xícara. E ela postou isso nas redes sociais dela, dizendo então que existiam produtos que em tese seriam da Tânia Bulhões no Oriente, e que na verdade esses produtos não eram da Tânia, né? E que a Tânia teria copiado os produtos ou fazia réplicas aqui. Enfim, gerou-se uma polêmica sobre a originalidade e a exclusividade da Tânia Bulhões nas peças em que ela vende lá na loja. Com isso, as pessoas começaram a fazer uma série de posts. Algumas pessoas que tinham comprado suas peças na loja da Tânia Bulhões, aqui no Brasil, começaram a raspar a impressão que tem no fundo da porcelana e encontraram outros selos, outras impressões, alguns da Turquia. E aí a marca Tânia Bulhões veio a público, meio que com descrédito a tudo que tinha acontecido, dizendo que ela iria tomar as medidas judiciais cabíveis, inclusive contra a influenciadora, e porque tudo estava normalizado, tudo que ela vendia, enfim, era produção dela, ou tinha colaboração de alguns fabricantes, mas era exclusividade dela, enfim. A marca não tomou muito conhecimento de início sobre isso, e depois, passado alguns dias, a repercussão disso na mídia foi tão grande que a marca veio de novo a público dizer que estava recolhendo as suas peças do mercado, que ela ia suspender a comercialização dessas 4 linhas e que futuramente ela voltará com as linhas, porque ela está construindo uma fábrica lá em Minas, e que quando essa fábrica fosse inaugurada, ela passaria a fazer toda a produção da porcelana ela mesma, a estamparia, e aí essas linhas voltarão.
E aí, então, começou-se toda a polêmica sobre a marca Tânia Bulhões. Eu vou rodar a vinheta agora e depois da vinheta vou te dar o meu parecer sobre essa história toda. Então, roda a vinheta. Como eu te falei aí no início do vídeo, a gente está vendo toda essa polêmica na internet nas últimas semanas, mas antes de eu dar o meu parecer, de eu dizer o que eu acho sobre isso tudo, eu quero me apresentar para você que está chegando agora aqui no canal, que é a tua primeira vez no canal. Eu sou Anderson Delfino, estou toda terça e toda quinta às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui neste canal, que com certeza é o mais chique e o mais elegante de todo o YouTube. E se você está chegando agora, você pode me conhecer um pouco melhor acessando as minhas redes sociais. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Já aproveita também, se inscreva no canal e ativa o sininho, que é para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta por aqui. A gente tem mesa posta, decoração, etiqueta social, enfim, uma série de vídeos. Às vezes eu dou algumas receitinhas, tem vídeo de astrologia, tem vlog de viagem, enfim, é um canal repleto de estilo e comportamento para você que gosta de ser cada vez mais chique, mais elegante e atualizado nos assuntos que estão bombando no momento. Bom, a gente também já tem o botão do Seja Membro aqui no canal. Clicando lá, você se torna um membro SeguiChique Premium do canal, com vantagens exclusivas e ajuda a gente com um valor pequenininho mensal. Realmente é um valor bem pequenininho para continuar produzindo conteúdos de qualidade e gratuitos como esse aqui para você. Bom, vamos falar sobre a marca Tânia Bulhões. O que eu acho sobre essa história toda? Eu não tenho qualificação para julgar as questões jurídicas que implicam nessa situação toda, porque a Tânia teria justificado que a Tânia, quando eu digo, é a marca Tânia Bulhões, né? Ela teria justificado que é prática comum do mercado você mandar produzir a porcelana branca em alguma fábrica e aí depois você manda ou essa mesma fábrica ou algum outro lugar estampar com a estampa desenvolvida, com o design desenvolvido por você. Aí você coloca o teu selo na porcelana e comercializa. Ela justifica que isso é prática comum do mercado. Eu preciso dizer que eu estive no sul há pouco tempo, no sul do Brasil, e eu estive numa loja famosa de cristais e tinha lá um saldão de cristais. Eu fui dar uma olhada e tinha um copo de cristal que eu falei, quero esse. E a pessoa que estava atendendo disse, olha, isso está inadvertidamente na prateleira, porque esse copo é exclusividade da Tânia Bulhões e a gente não pode comercializar. Então, realmente era uma fábrica muito famosa de cristal que estava produzindo para a Tânia, mas eles não quiseram comercializar aquela peça direto para o comprador, que no caso era eu. Eles justificaram que a peça estava lá inadvertidamente, que aquilo era uma produção exclusiva da Tânia Bulhões. Bom, enfim. Portanto, essa prática realmente é verdadeira, eu pude comprovar. Uma fábrica de cristal muito famosa do Sul, não era uma fábrica da Tânia, e você vê que eles produzem para ela. Bom, tudo isso posto, o que eu acho de tudo isso? Eu sempre soube que as porcelanas que são comercializadas pela Tânia são encontradas nesses sites de comércio. Eu não vou dizer nomes aqui, mas eu sempre soube que essas porcelanas estavam disponibilizadas nesses sites a preços muito menores. Sempre soube disso.
Conheço pessoas que chegaram a comprar essas porcelanas, receberam, elas são de mesma qualidade da porcelana da Tânia Bulhões, em termos de acabamento, de visual, de toque, elas têm a mesma qualidade que a da loja da Tânia, só que não vem com o selo da Tânia no verso, no fundo dos pratos, das xícaras, das travessas. Mas eu sempre soube que essas porcelanas eram comercializadas nesses sites de venda, de comércio online, comércio inclusive de exterior. Não sei se é uma réplica da Tânia ou se a Tânia pega essas porcelanas que são comercializadas aí nesses sites especialmente orientais e reproduz aqui dizendo que são peças exclusivas. Eu não sei, eu não tenho condição de afirmar nada disso, não conheço o processo de produção da marca Tânia Bulhões. O que eu acho de tudo isso é o seguinte, que talvez a gente esteja dando importância para coisas que não deveriam ser importantes. Porque, veja bem, só porque agora se descobriu ou veio à mídia, veio à tona, que as mesmas porcelanas que são vendidas lá na loja da Tânia a preços altos, né? Como eu te disse, tem, por exemplo, xícaras que chegam a ser comercializadas a R$250 a unidade, lá na loja dela. E agora, só porque se descobriu que essa mesma porcelana é comercializada nesses sites online por preços muito mais baixos, preços quase que irrisórios, a minha pergunta é, essa porcelana deixou de ser bonita? Essa porcelana deixou de ter qualidade? Quer dizer, quando você comprou, você achou que aquilo tinha altíssima qualidade, que aquilo era lindíssimo para estar na sua mesa, que faria uma bonita mesa posta, que seria um belíssimo jogo para você receber as pessoas na tua casa, e agora que você descobriu que essa mesma porcelana é comercializada por um outro valor muito menor, então essa porcelana perdeu a qualidade que ela tinha, perdeu a beleza, ela perdeu o charme e o encanto que ela tinha? Fica uma pergunta aí. Então, aquilo só é bonito quando tem um valor alto, que é para, se alguém virar e olhar o selo e ler lá atrás Tânia Bulhões, saber que você pagou bem caro, que você investiu um valor muito alto naquela porcelana, só por isso valia a pena. Agora que as pessoas podem ficar na dúvida se a tua porcelana é realmente da Tânia ou se é comprada nesses sites de venda online, já não tem o valor que tinha antes. Eu não entendo muito esse processo. Até porque, quando você vai lá na loja da Tânia, você tem uma vendedora que te dá um atendimento exclusivo, você é atendido com toda pompa e circunstância, você tem ali um café, um chá, um biscoitinho à sua disposição. Você está numa loja lindíssima, no caso dessa nova loja conceito, no Jardim Europa, que é um bairro nobre de São Paulo. Você tem, enfim, um manobrista ali à sua disposição, você não precisa nem estacionar seu carro. Tudo isso não justifica uma xícara chegar a R$250. Bom, pode não justificar para você, pode não justificar para mim, mas para quem comprava lá, de alguma maneira justificava, porque o fato é que ela é uma das lojas mais famosas de São Paulo de presentes, é uma loja que vende muito e que está sempre lotada. Quando eu estive lá gravando o vídeo do almoço no restaurante, aquilo estava abalroado de gente. Vocês podem ver pelo vídeo que eu gravei lá, que estava lotado, então público não falta. Então, a minha questão, eu não estou passando pano aqui para Tânia Bulhões, eu não tenho nenhum vínculo com a marca, e muito menos com a pessoa física Tânia Bulhões. Eu a vi
Eu a encontrei uma única vez num evento em que eu estive, nós apenas nos cumprimentamos, mas ela não é minha amiga pessoal, eu não tenho contato com ela, então eu não tenho porquê de passar pano para ela, eu não tenho público a Tânia Bulhões, o vídeo que eu produzi lá do restaurante não foi uma publi, eu não recebi pelo vídeo, então eu não tenho porquê de passar pano. Mas eu quero questionar o seguinte: só porque a mesma porcelana também é vendida num site online, num preço muito menor, ela deixou de ter o valor agregado que ela tinha antes? Ela deixou de ter o charme que ela tinha antes? Eu não estou levando em consideração as questões jurídicas, porque, como eu disse, eu não tenho competência, eu não tenho formação profissional para dizer quem tem razão, quem não tem. A marca Tânia Bulhões se justificou dizendo que ela faz parcerias com diferentes fabricantes, que sim, algumas porcelanas vêm da Turquia, algumas porcelanas vêm do Oriente, chegam aqui e aí ela coloca o selo dela e comercializa, mas que o desenvolvimento da ideia, das estampas, enfim, seria da marca. E por isso ela vai recolher tudo, ela vai suspender a comercialização dessas linhas e só vai voltar a comercializar quando a fábrica que ela está inaugurando lá em Minas estiver completamente pronta, produzindo, e aí a produção será totalmente dela e não vai ter mais essa questão de parceria com outros fornecedores. Não sei se isso é uma justificativa cabível. Enfim, a minha questão é: ao que nós estamos dando importância? Porque uma porcelana é uma porcelana, gente. Uma porcelana fina, bem acabada e bonita é uma porcelana fina, bem acabada, bonita, que vai fazer presença na tua mesa. Não importa se ela custa 1, 100, 1000 ou 1 milhão. É a mesma porcelana. É por isso que eu sempre digo aqui no canal: ser chique e ser elegante não é estar com roupa de grife, não é usar um perfume importado, não é ter joias caras, é atitude, é como você trata as pessoas, é como você recebe, é como você demonstra tua empatia pelas demais pessoas que estão à sua volta, e isso é ser chique e elegante. Você ter grifes caras, achando que você é chique, é elegante porque você consome grifes caras, desculpa, você está redondamente enganado. Eu já estive em casas que me serviram de maneira extremamente refinada, educada, numa porcelana nacional, numa porcelana de marca aqui brasileira que todos nós conhecemos. E eu já estive em casas que me serviram em jogo de cristal Baccarat, em jogo Limoges, e fui assim, não vou dizer mal servido, mas não teve refinamento, não teve nenhum tipo de elegância nessa recepção, que tinha ali pratarias e louças colocadas sobre a mesa, que provavelmente custavam mais do que um apartamento, por exemplo, um apartamento pequeno. Né? Então, assim, ao que nós estamos dando valor? Só tem importância, só é bonito, só é legal se for exclusivo e só quem tem muita grana pode ter? Aí tem um valor. Só o fato de ser bonito, de ter qualidade, de ser bem acabado, de fazer uma bonita vista, não tem valor. Isso não tem valor, porque se todo mundo pode ter, se todo mundo pode comprar num site online de compra, aquilo não tem valor nenhum. Por mais bonito que seja, por mais qualidade que tenha, por melhor apresentação que vai fazer na tua mesa posta. É isso, é sobre isso que nós estamos falando. Então eu quero deixar neste vídeo uma reflexão
sobre ao que realmente a gente está dando importância. Eu não quero entrar de novo nos meandros jurídicos de toda a questão envolvida. Eu não tenho informações suficientes para julgar qualquer coisa e nem condição de formação técnica para julgar. Eu não sou advogado, não sou jurista, não entendo de leis. O que eu quero colocar é a questão moral dessa história toda. Eu acho que a Tânia tem que responder isso aos seus clientes, ao mercado como um todo, se for o caso, se defender juridicamente, quem se sentir lesado porque comprou algo que julgava ser exclusivo e não era e nem nunca foi, volto a dizer, eu sempre soube que assim como as porcelanas da Tânia Bulhões, outras coisas de marca Faqueiros, outras porcelanas de outras marcas são vendidas normalmente nesses sites online, especialmente esses sites orientais, por preços muito menores. Inclusive bolsas, sapatos de marcas muito conhecidas e que aí as pessoas dizem assim, não é uma réplica, é uma, vamos dizer assim, uma releitura, é uma reinterpretação, mas que você pega na mão, tem exatamente a mesma qualidade, tem exatamente o mesmo acabamento. Eu assisti a um documentário sobre bolsas de marcas famosíssimas. Isso está disponível aí nos streamings, nos meios digitais, esse documentário, que diz que uma grande porcentagem de bolsas de grife são comercializadas nas próprias lojas das grifes, sem as lojas saberem que aquelas bolsas são vindas do Oriente e são réplicas, não são bolsas realmente das grifes. E que muita gente comprou bolsas nas lojas e que comprou bolsa que não é realmente original. Vi, inclusive, nesse documentário, que está aí nos streams, é só vocês darem um search aí que vocês acham esse documentário. Vi que tem especialistas das grifes que pega a réplica e pega a original, sem saber qual que é qual, e ele não consegue, ele ou ela, o especialista aí no caso, não consegue identificar qual é a original e qual é a réplica, qual é a que não foi produzida pela fábrica. Enfim, a gente tem, por exemplo, tênis que são feitos nas fábricas em Taiwan. E vem de Taiwan, vem da China, vem de outros lugares e nem por isso são réplicas. Só as fábricas estão instaladas lá por uma questão de legislação, de imposto, de taxação. É mais barato fabricar lá, mas ainda assim continua sendo um tênis de marca. Lógico que aí a gente não está falando de um produto de alto luxo, como as bolsas, as roupas de grife e tal. Mas, enfim, eu acho que fica aqui a reflexão. Ao que nós estamos valorizando? Nós estamos valorizando apenas a exclusividade? Aquilo que somente alguns poucos podem ter por conta do seu poder aquisitivo? Então, só isso é valorizado? A beleza, a qualidade, o acabamento, tudo isso não tem valor agregado ao produto se esse produto for acessível à população de uma maneira geral. Então, nós precisamos nos repensarmos como sociedade, nós precisamos nos repensarmos enquanto indivíduos, porque realmente, para mim, isso é o fim. De novo, não estou passando pano aqui para ninguém, mas essa é a minha opinião. Cabe uma reflexão de todos nós, ao que nós estamos dando valor atualmente. Bom, eu espero que você tenha entendido o meu ponto
Comenta aí embaixo o que você acha dessa polêmica das porcelanas da Tânia Bulhões, que assolou aí as redes sociais nas últimas semanas. Dá o teu parecer, a tua opinião aí embaixo. Não esquece de curtir o nosso vídeo, de compartilhar nas tuas redes sociais. Lembre-se que a gente já tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro SegChique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, além, é claro, de nos prestigiar e nos ajudar a continuar produzindo um conteúdo de qualidade, pensado exclusivamente para você, meu SegChique de bom gosto, chique e elegante. Compartilha o vídeo nas tuas redes sociais e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se é tua primeira vez por aqui, o vídeo está terminando, a hora é essa. Se inscreva e ative as notificações aí no sininho, que é para você não perder nada dos conteúdos que a gente posta nesse que é o canal mais chique e mais elegante de todo o YouTube. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fui! The love.